Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra! Boa noite, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao Macabrocast. E hoje, novamente, aqui Peterson Azevedo para apresentar um programa escolhido a dedo. Um programa atual, um programa recente e um programa sério para falar sobre um tema que está na boca da galera agora. E o que é? São relações abusivas. Realmente isso, o Macabrocast veio para falar isso, entendeu? E também por que nós estamos falando disso, daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Dá um oi e se apresenta para a galera, Lia. Olá, boa noite. É um prazer, Peter, estar aqui com vocês, né, falando de um tema antigo e atual e necessário, né, que é o caso de relações abusivas. Né? Meu nome é Lia Carvalho, sou assistente social, pedagoga e escritora, e espero poder contribuir um pouco aqui com vocês, Macabrocast. Isso aí, viu, gente? Por isso também que a Lia foi escolhida a dedo, porque além de escritora, ela é assistente social e ela trabalha justamente com esse caso de famílias. E antes, hoje quem está aqui com a gente é ela. Ela que não é a mais bela no meio dos ogros e nem a ogra no meio dos belos, mas ela é uma pessoa especial. Ela é aquela pessoa que dá pitacos inteligentíssimos nos filmes. Ela que come pipoca o tempo todo. Ela que é muito sangue bom e muito carismática. Louca do filme, Karen. Dá um oi pra galera, Karen. E aí, people do Macabrocast? Ai, gente, tão bom estar aqui de novo para falar desse assunto tão importante, né? E como a Lia falou, é tão antigo e tão atual, e é muito importante realmente a gente falar sobre isso, mostrar a nossa opinião, mostrar que às vezes é doloroso falar sobre isso, mas tem que ser falado. Então, valeu pelo convite para estar aqui de novo. Isso aí, da galera. equipe, né? Então eu tô aqui sempre. Isso aí, galera. Eu sou a louca agora... entre os ogros. Isso aí. E agora, gente, ele, o nosso segundo apresentador, o cérebro por trás do Macabrocast, o homem que já foi um boto que virou um homem. Ele com vocês, Anderson, dá um oi pra galera! Fala, galera macabra. Hoje a gente vai vir debater um assunto aí que, por incrível que pareça, ainda é muito atual, né? Que é o feminicídio, né? Tá? E é um assunto polêmico aí, mas a gente tem que mostrar que esse problema ainda persiste nos dias de hoje. Isso aí. E galera, por que esse caso? Por causa que aconteceu aquela parada há pouco tempo do cara lá do DJ também, mas só que o que acontece? Eu sou escritor e eu tô com uma antologia que se chama Mais Amei Você. O que seria essa antologia? Esse projeto não é um projeto de agora, é um projeto que já está comigo há 2 anos. Eu tive uma ideia, eu fui inspirado numa música que se chama Pode Agradecer, e essa música fala sobre uma relação extremamente abusiva. Eu sou casado, sou pai de 2 filhas, e eu sempre pensei em fazer uma antologia que nós possamos fazer uma crítica extremas através do conto de terror. Então essa antologia, ela vem com contos de terror psicológico, contos de terror de violência extrema, de gore, para fazer uma crítica não só ao feminicídio, mas às relações humanas. Aquela mulher que maltrata o homem psicologicamente ao ponto dele fazer uma loucura, aquela avó que vive humilhando o neto para tentar atingir a mãe que separou do filho dela, aquele amigo doentio que não pode deixar o amigo ter novas amizades, então ele vai fazer aquela fofoca, ele vai fazer aquele inferno da vida do amigo, e assim por diante. Nós queremos criticar o novo normal da sociedade, essa banalização da violência, essa banalização das mortes, que tem aumentado e aumentou muito durante a pandemia. Para vocês terem noção, o número de feminicídio aumentou em 700% durante a pandemia. E isso é um caso que não só durante a pandemia, mas ele está escalando a níveis insuportáveis. A níveis que não tem como nós fecharmos os olhos mais para isso. Então essa antologia ela vem com esses contos adultos
a maior de 18, extremamente para isso, para fazer essa crítica, para tentar abrir os olhos através do terror. E se vocês se lembram, eu sempre falei que terror é cultura. E terror, ele é utilizado para tudo. E vai ser utilizado agora para criticar. E esse programa é extremamente para isso. Para abrir os olhos de vocês e falar também sobre um pouco sobre a antologia e os casos, esses casos que modificaram um pouco, que são extremamente conhecidos, modificaram um pouco e conscientizaram um pouco a sociedade. Tá bom, galera? E com o tempo a gente vai falando mais. Essa antologia está em aberta pela editora Dark Books. Vocês vão lá no Instagram da Dark Books ou vocês me pedem o edital direto pelo direct, eu mando para vocês. Ir lá no meu Peter Terror Macabro. Ela vai estar aberta até o dia 20 de setembro. Sabe? Eu estou divulgando no Instagram. Que vocês quiserem botar seus contos, não esqueçam, são contos extremos. Terror psicológico, violência, gore, porque a gente tem que chocar. A gente tem que chocar um pouco a sociedade, porque isso não pode ser o novo normal. Tá bom, galera? Nós vamos começar com os casos. Quem vai começar falando com vocês é a Lia. Lia, qual é o caso que você trouxe pra gente hoje? Então, eu estou trazendo o caso da socialite Angela Jennings, né, que foi assassinada pelo então socialite também homem, né, Docker Street. Então, assim, foi um dos primeiros casos de grande repercussão nacional, porque que bom, entre aspas, que esses casos de famosos, né, chocam, porque alertam os casos anônimos, de pessoas anônimas que sofrem isso e não tem justiça para os casos, são casos arquivados, casos esquecidos, e esses casos realmente que aparecem na mídia, ele é muito necessário para se fazer justiça para o geral, que os casos anônimos também ganhem justiça e visibilidade na sociedade. Então, assim, a Angela, ela foi uma criança, filha de uma doméstica, né, e de um dentista. No caso, a mãe dela criou ela para ser uma princesa. Então, assim, nas missas e tal, ela ia muito bem vestida. A própria mãe dela produzia roupas de gala para ela comparecer nas missas. E isso foi chamando a atenção da mídia, né, o comportamento dela já no meio de uma sociedade. E o Doca, né, ele era aquele cara, playboyzinho, que acha que podia tudo, né? Casou, separou. Até então, eles se conhecerem em 76. Eles se conheceram por volta de agosto, outubro. O relacionamento deles foi um relacionamento muito conturbado. Um relacionamento que vinha na mídia com traições, né? A Ângela Maria, vale ressaltar que ela era uma mulher bissexual, então ela se relacionava tanto com homens quanto com mulheres. E isso foi do estupim, em dezembro, na casa dela de Praia de Veraneiro, no qual resultou o assassinato dela. Então, assim, eles estavam no evento e o Doca, ele percebeu que ela estava flertando com uma outra menina. Então, assim, eles foram para casa, brigaram. Ele não aceitou o fim do relacionamento, sendo que ela disse que não queria mais continuar com ele. Ele saiu da residência e retornou, pedindo perdão, se ajoelhando para ela. E ela, pelas reportagens que eu acompanhei, ela disse que voltaria com ele, mas que ele aceitasse ela do jeito que ela era. E ele não aceitou isso. Então, ele disparou a arma dele, 4 disparos, todos no rosto dela, né? Foi morte ali instantânea. Ele permaneceu no local, mas não acho que por algumas horas ele ainda ficou no local e depois ele fugiu, passou uma semana, dias foragido. O que chocou a mídia nesse caso foi a questão do julgamento, porque assim, no julgamento dele, ele pegou uma pena de 18 meses, mais um acréscimo de 6 meses por ter fugido, sendo que a alegação para uma pena tão branda foi que ele usou o termo crime contra a honra, que nessa época era muito aceitado. Mas, assim, a sociedade, as mulheres se reuniram, fizeram muitos protestos, no qual levou ele a julgamento novamente,
E, enfim, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Então, esse é o caso nacional que eu estou trazendo hoje. Isso aí, cara. É um caso muito, muito conhecido. E para vocês que não sabem, vocês que são jovens, antigamente, os homens, quando eles assassinavam as mulheres, eles alegavam crime contra a honra, caso de traição, eles falavam que se fossem traídos. Eles podiam alegar que a mulher era uma má mãe, ela era uma mãe horrorosa, então isso gerou ele fazer esse crime e os homens se safavam. Isso realmente acontecia aqui no Brasil. E através desse caso e o outro caso que eu vou falar depois, que foi modificando a lei de crime passional. Então vamos lá. Louca, você conhecia esse caso? O que você achava? O que você achou dessa história? Não posso dizer que eu conhecia a fundo ou que eu pesquisei, mas já ouvi falar, sim, porque eu sempre gostei de pesquisar essas coisas e quando eu começo a pesquisa eu vou a fundo, mas eu já passei assim, eu li a reportagem, eu parei para ver, provavelmente eu devo ter visto só a chamada de algum tipo de programa desses jornalísticos que investigam o caso, então eu já tinha escutado falar assim, mas eu não sabia que foi por esse motivo e que ele tinha alegado dessa maneira, não sabia que existia isso de homem poder dizer, manchou minha honra, eu tive o direito de matar. Eu acho isso... Eu não sabia dessa parte. Achei assim... Só ressaltando, Ângela, não tenho nem palavras. Ele ficou preso somente 4 anos. Dos 15 anos que ele foi condenado, ele ficou em regime fechado durante 4 anos e o restante da pena ele cumpriu em regime semiaberto. E uma coisa que vocês esqueceram de falar é o seguinte, por que a população ficou tão coisa? Porque ela, a Leila de Lins, ela era um exemplo de mulher engajada da época, entendeu? Ela saía nas revistas, sabe? Ela era ela era uma socialite diferente, porque ela começou pobre, sabe? Ela é uma mulher engajada, ela era um exemplo de feminilidade na época. Então, quando aconteceu isso, gerou esse burburinho todo. Por isso que é um dos casos até época, hoje... E também para a época não era, porque assim, os outros casos mais recentes que a gente vai falar aqui, a gente já pode citar esse como assim, igual aquele caso. É uma coisa que estava acontecendo muito esporadicamente, uma vez ou outra, de vez em quando, que caía na mídia um famoso ou uma situação que vinha a público, de às vezes até subcelebridade, como é o caso do DJ, mas aí o povo se chocava, ficava horrorizado, e hoje está tão tranquilo, está tão banal, que virou conversa de boteco, como a situação do DJ lá com a esposa. Isso aí. E Anderson, sua opinião sobre esse caso? Você conhecia? Esse caso eu já tinha ouvido falar em matérias sobre casos de feminicídio, mas a primeira vez que eu vi a fundo esse caso assim, foi no programa Linha Direta da Rede Globo. Não sei se vocês lembram. Ele fez a reconstituição desse crime. Entendeu? Então, ali foi a primeira vez que eu vi a história, eles narraram todos os fatos, tudo direitinho. E uma coisa importante também que a gente tem que ressaltar, até como a convidada falou, e infelizmente teve que uma mulher da socialite benquista morrer dessa forma para as coisas começarem a mudar, porque isso provavelmente já acontecia e ficava por isso mesmo, tipo assim, as mulheres eram assassinadas pelas mesmas questões, alegando os seus cônjuges legítima defesa da honra, que era o que se argumentava na época. Ela me traiu, ou ela fez sei lá o quê, então fez e acabou. Infelizmente, teve que acontecer um caso desse porte para as coisas começarem a vir à tona. E uma outra coisa também importante é que o movimento feminista, pelo menos aqui, ganhou corpo com esse caso, porque como ele pegou essa pena pequena, começou a ver os protestos das feministas, das domésticas da época, usando aquele lema famoso, né, que é "quem ama não mata", que é um slogan que foi criado nessa época.
Esse foi o lema que foi utilizado para protesto, e aí sim aconteceu um segundo julgamento, né? Que aí começou toda a mídia reverberar esses protestos, porque a defesa do Doca argumentou que ele matou por amor. Entendeu? Então, eles usaram esse termo, matou porque ele amava. Porque a legítima defesa da honra encaixava com isso, que ele falava assim, eu amava, ela não fez, me traiu, então eu fiz porque eu amava ela. Esse foi o argumento. Que a defesa Posso fazer um parêntese? Sim. Posso fazer um parêntese aqui? Pode. Você está falando que ele matou por amor, e a gente está falando que essas coisas antigamente eram assim, né? O homem podia dizer, ela me traiu, eu vou matar. Uhum. E isso é bem desde os primórdios, né? Porque você pega a história, é só um parêntese, tá, gente? Não tem nada a ver, mas é tão cruel quanto. Mas assim, você pega a história do Henrique VIII, ele matou várias esposas só porque ele achou que ela traiu ele. Aí ele foi lá e mandou matar, foi lá e mandou enforcar, foi lá e mandou cortar a cabeça. Isso, só exatamente. Porque ele achou. Então é uma coisa já vem assim, de primórdios. Sim. Já é uma coisa do tipo, manchou a minha honra, manchou a minha pessoa, por quem eu sou, a minha relação, eu tenho o direito de matar você. Isso aí. E como eu estava falando, teve que acontecer um caso com uma pessoa famosa para as coisas começarem a ter relevância, porque isso, as mulheres deviam ser assassinadas desse jeito aos montes e ficava por isso mesmo. Entendeu? Então, quando aconteceu numa sociedade, uma mulher benquista, que era conhecida, aí a coisa tomou a notoriedade. Mas mesmo assim, aconteceu todos esses absurdos que a gente viu aí, dele pegar uma pena pequena, aí as mulheres tiveram que protestar mediante a esse comentário, matou por amor. A defesa falou isso. É tão absurdo, mas eles argumentaram isso. Mas, infelizmente, ele teve sua condenação. Esse termo de legítima defesa da honra começou a ser colocado em dúvida, entendeu? Porque isso era muito relativo. E ele tá aí, né? Ele escreveu um livro, né? Não sei se vocês sabem. Depois de todo esse processo dele ter sido liberado, ele escreveu um livro em 2006. O nome do livro é Meia Culpa, onde ele trata ali a versão dele dos fatos do Doca. Quer dizer, ele quis ganhar algum tipo de dinheiro em cima desse caso aí. Um oportunista, né? Que até mesmo ele sendo um criminoso, porque foi um crime bárbaro, né? E mesmo assim, mesmo após sair da prisão, ele ainda quis ganhar em cima disso, fazer merchandising em cima da morte, tentar vender uma imagem de um bom homem. É isso aí. E o que acontece agora? Esse caso foi o caso que jogou luz sobre os feminicídios no Brasil, entendeu? Começou a mudar, mas o caso que realmente mudou os assassinatos passionais foi o caso da Eliane de Gramonte. Quem foi Eliane de Gramonte? Ela era filha da compositora Helena de Gramonte. Ela começou a cantar através da influência da sua mãe. E ela começou a fazer sucesso. Ela gravou a música de sucesso para a novela O Profeta. E lá ela conheceu Lindomar Castilho. Ele era conhecido como o rei do bolero da época. Então essa menina que veio do interior, começou a cantar, começou a fazer sucesso, conheceu esse cara que era 15 anos mais velho que ela e se apaixonou. Ela se apaixonou loucamente por ele. Depois de um tempo ela foi casar com ele. E o que acontece? Ele era um cara, ele era extremamente, como é que eu vou falar? Persuasivo, sabe? Ele era uma pessoa, por quê? Quando ela casou com ele, ela assinou um contrato de separação de bens para dizer que ela não estava casando querendo o dinheiro dele. Mas isso tinha uma influência dele, sabe? Tinha uma influência. Então, assim que ela começou a casar, aí ele começou a modificar. Primeira coisa, ele proibiu ela de cantar, que era a vida dela. Ele proibiu ela de se apresentar e de cantar. E começou os casos de abuso. Ele bebia muito, muito. Então ele batia muito nela.
ele espancava ela várias vezes, sabe? Ao ponto que ela não aguentou mais e pediu a separação. O casamento ficou mais. Ela só conseguiu ficar casada com ele durante um ano. E ela teve uma filha que se chamava Liliane. E depois disso ela pediu a separação. Mas mesmo assim ela era extremamente apaixonada por esse cara. Tanto que ela tentou se reconciliar. Mas ele era tão filha da mãe que ele falou assim: não, eu aceito sim. Só que eu vou fazer um contrato que envolve 10 garantias e compromisso com cláusulas e você vai assinar. Se você assinar isso aqui, eu volto para você. E uma dessas cláusulas, ela tinha que pedir perdão para uma funcionária que trabalhava com ele durante anos, e essa mulher era responsável muito pelas brigas do casal, que não se sabe se ela tinha um caso com ele ou não, entendeu? E ela falou assim: não, isso eu não vou aceitar, eu não vou pedir perdão para essa mulher, eu não vou aceitar. Então ela resolveu se separar de vez. E ela ficou separada e ela voltou a fazer os shows. E nisso, quando ela voltou a fazer os shows, ele ficou revoltado com isso, sabe? Esse negócio dele não ter aceitado, ela não ter aceitado as cláusulas, deixou ele extremamente enfurecido, com um ódio mortal da ex-esposa. No dia 30 de março de 1981, ele foi atrás dela, falando que ele estava suspeitando que ela estava tendo um caso amoroso com o Carlos Randall, que era o primo dele e, na verdade, era o cara que tocava nos shows para ela. Então, a desculpa que ele deu que ele achava que ela estava tendo um caso amoroso. Assim, quando ele entrou, ela estava cantando a música do Chico Buarque, João e Maria. Ele não pensou duas vezes e deu 5 tiros, matando ela e acertando o cara. Na mesma hora, ele tentou fugir. O pessoal do bar que ela estava cantando pegou ele, deu um corim baiano nele, amarrou ele até a chegada das autoridades. Em agosto de 1984, ele foi condenado a 12 anos de prisão, cumprindo 6 anos. Depois foi 6 anos de regime semiaberto, ganhando liberdade em 1996. Esse caso, cara, por que eu venho falar desse caso? Porque esse caso, ele veio para mudar os assassinatos de mulheres, os feminicídios. Por quê? Ele tentou alegar a mesma coisa que o Doc Street. Ele tentou alegar que ela era uma mamãe e ele foi legítima defesa da honra. Só que como já tinha acontecido o julgamento do Doc Street, já tinha aquela comoção toda, as mulheres já estavam muito mais, as feministas se juntaram todo mundo e caíram de cima. Então, todo o sistema jurídico foi revisto para excluir essa em defesa da honra. A partir desse assassinato, desse cara, dele ter matado a esposa, que praticamente foi abolida, só que em certos lugares eu vi até pouco tempo aceitam ainda defesa da honra, interior, sabe? Tem lugares que aceitam defesa da honra, mas no Brasil praticamente foi abolido devido a esse caso. Devido a esse caso desse cara, porque ele era extremamente famoso, ele era o rei do bolero, entendeu? E ele matou ela no palco em frente de todo mundo, porque praticamente ele tinha certeza que ele sairia impune. Só que ele, nessa pena de 12 anos, ele só cumpriu 6, né? Infelizmente, Brasil, vocês sabem como é que é. Cumpriu 6 regime semiaberto. Hoje vive recluso em Goiás. Vamos lá, vou começar com Louca. Cara, você já tinha ouvido falar dessa história? Você conhecia? Não, essa não. Essa eu não ouvia, não conhecia. Por isso que eu tô reagindo muito enquanto você conta, porque pra mim é a primeira vez que eu ouço falar. E ele não teve pudores, foi na frente de todo mundo. E contrato com cláusulas, onde estamos, sabe? Já estava desandando o negócio ali. Então, assim, é realmente muito cruel a atitude dele. Não pensou, não teve limite. E essa alegação de fez por amor, que amor? Não é por amor, pode ser por qualquer outro sentimento, mas amor não é, porque
se tornou uma obsessão, ficar tomando conta dela, saber com quem ela sai, com quem ela não sai, com quem acha que está saindo, e tomar essa atitude. Por que ele foi parar nesse lugar com essa arma? Já estava na intenção de fazer alguma coisa? Já foi premeditado, já foi premeditado. Então, assim, é muito cruel. Nesse caso, ele foi completamente... E por isso também que foi quebrado esse negócio do sistema jurídico, porque além de premeditado, o que acontece? Ele foi um dos caras mais vendidos da época. Os discos dele vendiam 800 mil cópias. Era muita coisa na época. Então ele era muito famoso. Ele era o rei do bolero do Brasil. Então ele já foi premeditado com a certeza que, não vai dar em nada. Mas, graças à sociedade e às mulheres, ele, certo ponto, se deu uma ferrada, entendeu? Anderson, você já tinha ouvido falar desse caso? Qual é a sua opinião? Esse caso eu conhecia, já vi entrevistas com ele falando desse caso, pós todo o caso ali, entendeu? E esse Lindomar, como o Peterson falou, ele era um cara muito famoso. Então, o que a gente vê com isso? Que ele era um cara que tinha poder e na cabeça dele, ele sabia que se ele fizesse o que ele fez, na frente de todo mundo como ele fez, não ia dar em nada. Ele ia alegar defesa da honra e tudo certo, e ia ficar por isso mesmo. Porque ele fez isso em público. Entendeu? Ele fez isso na frente de todo mundo. Ele não queria saber quem estava e quem não estava. Ele poderia também ter machucado outras pessoas. E nem por isso ele não teve a repercussão que teve. E outra coisa também, vocês devem lembrar dele, da música dele. Lembra da série Os Normais? Aquela música Você é Louca Demais. É ele que canta. Dele. É ele que canta. É a música tema dos Normais, que começou em 2000. Essa música, para você ter uma ideia, ela estourou a primeira vez na década de 70, 74. Foi essa música que botou ele lá em cima, cara. Isso é um hit da carreira dele. E depois, em 2001, pós tudo isso aí que a gente viu, ainda botam uma música do cara numa abertura de uma série, meio que dando moral para ele, né? É como se vou fazer um paralelo daqui a 20 anos, a música do DJ tocasse numa abertura de uma novela. Porque Os Normais perdurou por anos e todo mundo cantava a música, todo mundo adorava a música. O crime foi por volta de 81, né? Foi no comecinho dos anos 80. 81. Então, e Os Normais é de 2001, 20 anos depois. E tá tudo certo. E bota a música lá do cara na tela. Por isso que eu fiz esse paralelo. É como se daqui a 20 anos a música do DJ estiver tocando na abertura de uma novela como se ele não tivesse feito nada. Entendeu? É surreal, cara. É surreal. E ele dando entrevista assim como se... eu sou o Lindomar. Tipo assim, isso na época atual, tá? Me arrependo. Não se arrepende nada. Se arrepende porque a carreira dele acabou de uma certa forma, né? Porque se não fosse isso, não teria arrependimento, não. Mas você imagina agora quanto que ele ganhou quando a música dele entrou na série? Exatamente. Tocando toda sexta-feira, quando passava o episódio. Cara, aí que eu falo, cara, por isso que a gente tem que modificar o jeito de pensar na nossa sociedade, cara, tá foda. Mas, cara, eu acho que tá se modificando de uma certa forma, porque no caso, fazendo um paralelo com esse caso recente nosso, ele não só teve o cancelamento do virtual, mas os artistas e as empresas que apoiavam ele tiveram uma postura diferente do que tiveram nesse caso do Lindomar, entendeu? Então eu acho que tá começando a galera acordar, entendeu? Tipo assim, o cara faz o que faz e vocês ainda vão lá dar uma moral dessa pro cara. Você tá entendendo? Igual foi feito com o Lindomar na época. Entendeu? Então, acho que mas isso não é o suficiente. Entendeu? Tem muita coisa ainda para parar. Porque isso aí é só uma consequência. O que não pode acontecer é o feminicídio, como acontece a torta direita. E a gente vê todo dia isso na televisão. Entendeu? Isso aí é que tem que começar a parar. E as leis que são criadas têm que começar a entrar em vigor de algum jeito. Porque não adianta a lei existir e os fatos continuarem, né? Isso aí.
E Lia, você conheceu o caso? Qual é a sua opinião? Muito por alto na faculdade. Eu vejo a relação desse caso assim. Vários casos já aconteceram, não com um público de fãs, mas mulheres sendo assassinadas na frente dos filhos, dos pais, dos amigos, né? E mais uma vez, um caso como esse resgatou esses outros que eram esquecidos. Quando, nessa época, a mulher era vista como um objeto de propriedade, né? Tinha ainda o pensamento arcaico que eu mando na mulher, eu tenho poder sobre ela, eu decido sobre ela, que a mulher é aquele sexo frágil que precisa ser cuidado e obediente ao marido, ao casamento, à instituição. No momento que ela tem vontade própria, né, de ser quem ela passa a ser perseguida, humilhada, né, e maltratada pelo marido, chegando no caso extremo, que é o feminicídio. Vale ressaltar que o caso, para chegar no feminicídio, não é aquele caso que estourou na mídia, é um caso que vem acontecendo gradualmente dentro da casa, um caso que não vai ao ar. E quando acontece, choca dessa forma. Então, assim, hoje, ainda hoje, né, em pleno 2021, século 21, a mulher ainda é vista como uma propriedade, que precisa ser cuidada pelo marido, pelo companheiro. Antes, as mulheres elas procuravam relacionamentos, algumas ainda procuravam porque elas eram ensinadas daquele jeito, que elas tinham que procurar um bom casamento, que o homem pudesse suprir as necessidades e que ela fosse aquele bebelô do lar. No momento que a mulher sai em busca de emprego, de visibilidade, de reconhecimento social, aconteciam esses crimes bárbaros. E uma coisa que eu lembrei, até parecido, eu li hoje que em Minas Gerais, no início do ano, tinha uma cantora, gente, agora eu esqueci o nome, e ela começou a fazer sucesso, e ela era casada com um cara que era um garçom, que ela conheceu porque ela cantava nos bares, entendeu? O cara extremamente possessivo, ciumento. O que ele fez? Ele chegou, assassinou ela com 4 facadas, ligou para a polícia, fugiu. Depois teve ainda a cara de pau de mandar mensagem para a família pedindo perdão porque ele tinha matado ela. Isso aconteceu esse ano. Não é aconteceu agora. Eu só não sei se ele está foragido. Entendeu? Eu li hoje isso sobre esse caso, aconteceu em Minas Gerais. Ela era uma cantora da noite, cantava nos bares. Ela era cantora e também vendia imóveis. E o cara matou, fugiu e ainda teve cara de falar para a família: ah, me perdoa, eu não quis fazer isso, eu perdi a cabeça. E até pouco tempo ele estava foragido, para você ver. É um caso de 2021. Sabe? Petra, só para lembrar, hoje saiu nos noticiários, né, uma notícia boa para as mulheres que estão sofrendo agora com a violência doméstica, que foi aprovado uma ajuda de custo do aluguel para mulheres que estão sofrendo maus tratos nos lares, né, em suas casas. Elas não têm condições de arcar com o aluguel. Hoje, o aluguel social foi expandido para mulheres vítimas de violência doméstica.